Olá, minha gente, dando continuidade à nossa série, nós vamos falar hoje sobre o último bem do matrimônio. Isso, que apesar de ser o último bem que nós estamos vendo aqui, ele é visto pela própria encíclica como o mais importante, né? Entre os bens, ele ocupa o primeiro lugar, que é a prole, ou seja, os nossos filhos. Nós temos 4 filhos, 3 aqui na terra e um que o Senhor ganhou. Isso, fruto de uma gestação que não foi até o fim. E nós entendemos que a paternidade e a maternidade é sim uma missão belíssima que todo casal cristão deve experimentar e deve viver. Nos ensina a encíclica Casti Connubii, Deus, Criador do ser humano, quis servir-se do ministério dos homens para propagar a vida, e nos deu este ensino aos nossos primeiros pais: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra. Santo Agostinho também nos fala que a procriação dos filhos seja a razão do matrimônio. Então, que grande dom da bondade divina é a prole, que precioso fruto do matrimônio. Como é bom poder casar e dar filhos a Deus. Ele que confiou a nós, ao gênero humano, poder povoar o céu. O Salmo 127 nos ensina que os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são a maior bênção que o Senhor tem para nós. E como diz a frase, né? Quando nasce um filho, nasce também uma mãe e um pai. Isso. De alguma forma, nós também nascemos no dia em que o nosso filho nasce. Nascemos para a paternidade, para a maternidade. E muita coisa muda na nossa vida. Principalmente o senso de responsabilidade. Entender, compreender que aquela vida que está iniciando vai depender tanto de nós nos primeiros anos de sua vida para formá-la. Vai depender da nossa entrega, da nossa dedicação, o nosso cuidado. Ensinando os caminhos por onde andar, ensinando os princípios da sua vida, sobre a fé. E é curioso como quando comentamos que nós vamos ser pais, sempre tem alguém que diz, filho é bênção. Mas essa mesma sociedade que diz, filho é bênção, muitas vezes quer controlar a quantidade de filhos que nós temos. Um é pouco, quer exigir que você tenha logo um irmãozinho para o seu filho. 2 é bom, 3 é demais. E se o segundo já for um casal, já formar um casal, não precisa nem esperar para ter o terceiro. Isso porque é aquela ideia, aquela mentalidade de que filho é muito trabalhoso, ter filho gera muitos gastos. Quando o casal sobe ao altar para receber o sacramento do matrimônio, para unir-se no sagrado matrimônio, eles fazem um voto diante de Deus, de acolher com generosidade os filhos que o Senhor os confiar e educá-los na fé. Isso. E infelizmente ainda muitos casais, sobem ao altar com a mentalidade de não se abrir à vida. O ato conjugal dentro do sacramento do matrimônio, ele tem 2 significados. O primeiro, unitivo, que une intimamente os esposos, e o segundo, procriativo, que infelizmente muitas vezes é colocado de lado. E esse tipo de pensamento é reflexo de uma ideologia antinatalista, que vem sendo trabalhada há décadas por parte das fundações mundiais, junto aos governos dos países, a fim de ter um controle de natalidade. No Brasil, os métodos mais propagados desde os anos 60 são a esterilização feminina, a ligadura de trompas, e a distribuição maciça de pílulas anticoncepcionais, DIU, de modo que a taxa de fecundidade, ou seja, a média de filhos por mulher, que era de 6 filhos na década de 40, caiu nos anos 70 para 4 filhos, e no início dos anos 90 já era de 2 filhos por mulher. Quando nós estávamos grávidos da nossa segunda gestação, e seria uma menina, nós aí então teríamos um casal, uma grande amiga nossa nos enviou uma mensagem dizendo que ela havia feito a ligadura de trompas e que se arrependia profundamente, não queria que nós cometêssemos este erro que ela havia cometido. Era algo que já não passava na nossa cabeça, nós não imaginávamos, graças a Deus, não cogitávamos essa possibilidade. Mas esse áudio, essa mensagem que ela nos mandou, nos tocou profundamente, pelo carinho demonstrado por ela, que até hoje tem. E nós então perguntamos para ela se nós poderíamos partilhar essa mensagem que ela nos enviou com outros casais, para que também soubessem da importância de manter-se abertos à vida. O mundo, de um modo geral, está deixando de ter filhos, Está indo ao contrário do que o Senhor propõe para as famílias. Nós queremos abrir um pequeno parêntese aqui, deixando uma indicação de leitura muito importante, muito boa para os casais cristãos, principalmente os casais católicos, de uma encíclica chamada Humanae Vitae, do pontificado do Papa Paulo VI, escrita em 1968, que apesar de ter mais de 50 anos de escrita, ainda soa bastante atual, que trata exatamente da regulação de natalidade. E atrelada a essa mentalidade de não abertura à vida, há ainda a prática de um gravíssimo delito que atenta contra a vida ainda no seio materno. Isso é o aborto, o assassinato da prole, gerada e ainda não nascida.
Não há como nós abordarmos totalmente esse tema no nosso vídeo, não é nosso intuito. Contudo, nós não podemos deixar de citar o que nos ensina o bispo de Hipona, Santo Agostinho, citado inclusive na própria encíclica, quando ele chama de depravados aqueles que buscam evitar a prole e, não obtendo êxito, não receiam matá-la criminosamente. É bem verdade que a maioria das pessoas que buscam o aborto não são cristãs ou não têm algum relacionamento fixo. Mas eu não duvido que muitos cristãos, católicos, talvez até alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo aqui agora, pense e trate com indiferença desse tema. Isso talvez porque já esteja anestesiado pelo que o mundo prega, não conseguindo mais se indignar, diante desse absurdo que atenta contra a vida. Nosso útero não foi feito para ser um cemitério. E você praticando o aborto não vai impedir que você seja mãe. Muito pelo contrário, você vai ser mãe de um filho morto. Nosso Deus, sendo Deus da vida, Ele quer que vivamos a vida em sua plenitude. E é Ele que sabe quantos filhos nós vamos ter. Tem famílias que têm 1, 2, 3, ou 10, ou talvez nenhum filho. Isso não quer dizer que os casais, por motivos sérios e graves, não possam distanciar, espaçar as gestações. Quem quiser se aprofundar um pouco mais uma vez eu indico a leitura da Humanae Vitae. Que nós possamos seguir o projeto de Deus para a nossa família, nos abrir a quantidade de filhos que Deus quiser nos enviar, na sua generosidade, nos confiar e educá-los para o céu. Como nos ensina Padre Paulo Ricardo, em uma de suas pregações, o pai e a mãe não têm outra principal missão que não seja educar os seus filhos para a eternidade com Deus. E nós queremos deixar uma breve reflexão, deixada pelo próprio Padre Paulo Ricardo, para você, casal cristão, ou para vocês, noivos, que pretendem se casar. Se vocês tivessem que escolher entre 5 filhos para o céu, e para isso tivessem que abrir mão do carro que você gostaria de ter, ou de comprar as roupas de marca que você gosta de usar, de ter aquela viagem todo ano que você gosta de fazer, ou, em vez daquela casa grande, ter a casinha, viver uma simplicidade material, o que você escolheria? O que você diria a Deus se no dia do juízo Ele apresentasse a você as cadeiras vazias dos filhos que você nunca permitiu que nascessem, que Ele havia sonhado para você? Não sejamos, de forma alguma, materialistas e religiosos. Você pode hoje talvez não se abrir a vida por medo da responsabilidade, ou medo da dor do parto, ou medo das condições financeiras, medo do desemprego. Mas quantas vezes o Senhor nos diz na sua palavra, não temas, se hoje Deus não permite que você passe fome, necessidades maiores, permite que você tenha uma casa, que você tenha um teto, não é com um filho que você aceitou receber dele que Ele irá permitir que isso aconteça contigo e com a tua família. Então não adie a maior alegria que Deus quer fazer na sua vida, porque essa também será a maior alegria dele. Ele jamais deixará faltar o seu auxílio. Que Deus abençoe a você e a sua família. Santa Maria da Palavra, rogai por uma igreja evangelizada e evangelizadora. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, minha gente.